Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça e a paz do Senhor estejam conosco mais uma vez. E vamos para mais uma devocional. Eu gostaria de compartilhar hoje com vocês um texto do livro de Filipenses, que é o livro que nós temos estudado, temos buscado inspiração da parte de Deus neste livro, para a edificação da sua vida, para o seu crescimento, para a glória de Deus, evidentemente, para o seu crescimento, e para que de alguma forma, com o seu crescimento, com o seu amadurecimento, você resplandeça a glória de Deus, outras pessoas vejam e acheguem-se ao Senhor. Então esses são os nossos objetivos. Quero ler capítulo 2, vou ler do versículo 12 em diante, tá bom? De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como nos astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E aí vai. Eu queria fazer alguns destaques rápidos. Paulo fala de um modo de vida, de um padrão de vida, de um modelo de vida. Se você ler alguns versículos acima, ele vai citar Jesus. É aquele texto clássico que nós temos lá, né, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele vai falar sobre a humildade, sobre a obediência, sobre a submissão de Deus, de Jesus à vontade do Pai. E após citar esse exemplo, após dar o exemplo do próprio Jesus, o maior exemplo que nós temos, ele vai nos orientar, ele vai pedir que nós tenhamos um comportamento que agrade a Deus. E que não seria necessário que ele estivesse lá, ou seja, que houvesse alguém para controlar isso naturalmente. Nós desenvolveríamos naturalmente, no caso, esse comportamento. E aí eu quero chamar a sua atenção a ideia de que é Deus que opera através de nós, versículo 13, segundo a vontade dele. Me parece que há uma ideia aqui de nos colocarmos numa posição, assim como os profetas faziam no Antigo Testamento, aquela ideia do eis-me aqui, Senhor. Coloque-se diante de Deus. É evidentemente que Deus é soberano, Ele pode usá-lo como Ele quer. Mas é propósito e é desejo do Senhor que você voluntariamente se coloque nas mãos do Senhor para ser um instrumento, um vaso de honra. E aí, o versículo 14 é muito interessante. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. A ideia aqui, falamos um pouquinho em outro contexto da palavra, geralmente quem murmura é porque não entende, não compreende ou não aceita a soberania de Deus. E aí murmura e reclama diante das circunstâncias. Porque se Deus de fato está no controle, querido, se submeta à vontade dele. E por que precisamos ter esse comportamento? Permitir que Deus age através de nós, para que nós sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis numa geração corrompida, para que nós testemunhemos, para que as pessoas, ao olhar para cada um de nós, vejam o próprio Cristo, para que as pessoas olhem para cada um de nós e vejam a luz que brilha em nós, que é a presença do próprio Cristo. Mas eu preciso viver uma vida digna, segundo o chamado que Deus tem para cada um de nós. E aí ele termina dizendo, o texto que nós lemos, retendo a palavra.
como será possível que façamos isso? A ação do Senhor nas nossas vidas, operando aquilo que Ele quer, por meio da palavra de Deus. À medida que retemos a palavra de Deus, nós alimentamos esse ciclo. Ok, pastor, o que você quer dizer exatamente com tudo isso que você falou? Eu quero dizer que em meio ao corona, ou a uma outra crise, ou a um outro problema, você precisa mostrar Cristo para as pessoas. E só mostra Cristo quem retém a palavra. Só mostra Cristo aquele que se coloca na disponibilidade ou na disposição do Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido. Que você esteja atento à palavra dele e àquilo que ele quis dizer ao seu coração. Amém? Tenha uma boa noite, fique com Deus, seja luz onde quer que você esteja.